Fala, rapaziada. Beleza? Bom, hoje a gente não terá live aí, então gravando esse vídeo aí da aula para vocês poderem assistir aí. Bom, a gente vai falar aí de Física 1, aula 21, Hidrostática 2, tá? Princípio de Arquimedes. O que vai falar o princípio de Arquimedes aí? O princípio de Arquimedes fala pra gente do empuxo, tá? E da força que um corpo vai receber dentro de um fluido, tá? Então eu tenho um corpo que está dentro de uma piscina, dentro do mar, enfim, está sobre um fluido, tem um fluido agindo sobre ele. E qual é a força que vai agir sobre esse corpo? Tá? Então, imagine a seguinte situação. Tenho aqui uma piscina, um pote com água, tá? E tem um corpo aqui, tá? Então, o princípio de Arquimedes fala para gente que esse corpo ele vai receber uma pressão em todas as direções desse fluido, tá? Em todas as direções. Então, não importa aonde ele esteja aí, ele vai receber. Se ele estiver submerso, tá? Nesse fluido, ele vai receber uma força em todas as direções. Então, sabemos que um corpo que está submerso vai existir um empuxo, tá? O que é um empuxo? Empuxo nada mais é do que uma força oposta à força normal, tá? Oposta. Então eu tenho uma força vertical para baixo, que é a força normal, e eu tenho o empuxo, que vai jogar ele para cima, força peso dele aqui, tá? Força peso dele, que vai jogar ele para baixo, e eu vou ter um empuxo, que vai estar empurrando ele para cima, tá? Esse empuxo, né, esse empuxo, ele é diretamente proporcional à densidade vezes o volume vezes a gravidade. Então, o empuxo depende da densidade da água, tá? Da densidade do líquido, do fluido que ele está, o volume de água deslocado. O que é o volume de água deslocado? É o volume dessa pedra, é o volume desse corpo. E a gravidade? A gravidade a gente vai considerar sendo constante, né? Na Terra. Desculpa. Então, tá? O volume da parte submersa de um corpo, tá? O volume da parte submersa, né? Pensar aqui assim, ó. Então tem um corpo. Essa parte é a parte submersa, tá? É a parte que eu vou levar em consideração, tá? Então se eu tenho essa parte submersa é a parte, é o volume que eu vou levar em consideração. Por quê? Porque é o volume na parte de cima aqui, tá? Ele não está dentro d'água, ele não está deslocando o líquido, tá? Ele não desloca um líquido. Então, quando você mergulha numa piscina, você pula, né, na piscina, enquanto você estiver na parte de fora, você não deslocou. A partir do momento que você encosta na água, você começa a deslocar um líquido. Você começa a ter o volume da água vai mudar. E aí depende de como você vai pular. Você vai pular de barriga, você vai se agachar, pular de bomba, né? Como o pessoal fala. Então, esse empuxo, ele depende do volume de água deslocado. E aí a gente tem que lembrar que o volume de água deslocado só vai um volume, alguma coisa, só vai deslocar a água, só vai deslocar o líquido, o fluido, a partir do momento que ele entrar em contato, que ele estiver submerso. Se ele, assim que ele tiver, né, no,
na parte de cima aqui, ele não deslocou água. Tá bom? Então, esse é o princípio de Arquimedes, que vai falar do empuxo, que vai falar, tá? Da força que vai receber. Agora, se um objeto estiver no fundo de um lago, de uma piscina, uma pedra lá no fundo do oceano, eu não posso calcular com o princípio de Arquimedes, tá? Por que eu não posso calcular com o princípio de Arquimedes? Porque ele não vai ter empuxo aqui, ele não vai ter força para cima, tá? Ele só vai ter força para cima se ele estiver assim, meio submerso ou totalmente. Agora, lá no fundo, não posso, tá? Eu não posso calcular usando o princípio de Arquimedes. Beleza? Então vamos para os exemplos aí. O primeiro exemplo, o primeiro exercício aí fala o seguinte: um submarino de massa 2,6 vezes 10 elevado a 17 7 quilos, totalmente submerso, está descendo com aceleração vertical para baixo, constante, em módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Supondo que a aceleração gravitacional seja de 10 metros por segundo ao quadrado e que a densidade do mar seja 1,4 vezes 10 elevado a 3 kg por metro cúbico, e que, na direção vertical, atuam apenas a força, peso e empuxo, é possível concluir que o volume do submarino é... Então, ó, tem todos os dados aí que eu preciso para calcular. Tá? Então, a gente sabe que força, peso menos empuxo é a força resultante que ele tem. A força resultante, massa vezes aceleração. A força, peso, massa vezes a gravidade. O empuxo, densidade vezes o volume vezes a gravidade. Bom, a massa do submarino é 2,6 vezes 10 elevado a 7. A aceleração que ele está descendo é 2. Tá? É 2. A massa dele, 2,6 vezes 10 elevado a 7. A gravidade, 10. A densidade da água é 1,04 vezes 10 elevado a 3. O volume eu não sei, a gravidade é 10. Então vai ficar 1,04 vezes 10 elevado a 4, e 10 vezes que é elevado a 1, copia abaixo, somos expoentes, vezes o volume é igual a 2,6 vezes 2, tá? E aí vai dar 20,8 vezes 10 elevado a 7. Volume é igual a 20,8 vezes 10 elevado a 7, dividido por 1,04 vezes 10 elevado a 4. Volume 2 vezes 10 elevado a 4 metros cúbicos, que dá para mim a alternativa C. Né? Na 2, ele já fala assim: certo paralelepípedo possui o volume de 1 litro e é feito de material com densidade de valor 1.500 kg por metro cúbico. Para esse paralelepípedo é colocado sobre uma balança, e todo esse sistema é colocado em um tanque com água, de modo que o paralelepípedo fique com metade do seu volume submerso. Considerando que a área da base do paralelepípedo ocupe toda a área da balança, assinar a alternativa que corresponde ao peso do paralelepípedo medido pela balança. Tá? Então, primeiramente, eu tenho que lembrar, né, que a balança exerce uma força normal sobre o bloco. Então,
o bloco está lá e a balança está fazendo uma força normal. A balança está fazendo uma força para cima, para segurar o bloco. Tá? O peso do bloco, né, junto com a balança, vai sofrer um empuxo, que vai ser colocado lá. Então, o peso vai ser densidade vezes o volume vezes a gravidade. Densidade 1,5, né? O volume 1 litro, né? Ele fala aí no exercício que é 1 litro. E a gravidade 10. 15 newtons. Tá? E agora qual vai ser o empuxo que ele vai sofrer? O empuxo que o líquido vai sofrer. Então, empuxo, densidade vezes o volume vezes a gravidade. O empuxo 1 vezes meio. Por que meio agora? Porque ele fala que metade do paralelepípedo ficou para fora. Então, se ele falou que metade, não vou usar mais um, vou usar meio. Tá? 1 vezes 10, que é a gravidade. Um empuxo, 10 vezes meio, 5. Então, se ele tiver todo submerso, 15. Se ele tiver metade, 5. 15 menos 5, 10 newtons de força, que é a alternativa D. Beleza? Na 3. Um submarino nuclear que a Marinha Brasileira está produzindo deve ter massa de 6 vezes 10 elevado a 3 toneladas e um volume de aproximadamente 9 vezes 10 elevado a 3 metros cúbicos. Suponha que quando esse submarino está sendo testado na plataforma de teste, encontra-se parcialmente submerso. Determine a fração do volume do submarino que está submersa. Considere que a densidade da água no local é de 10 elevado a 3 kg por metro cúbico. Então, eu não sei quanto desse submarino está submerso. Né? Não faço ideia. Então, eu sei que o empuxo é a densidade vezes o volume vezes a gravidade. Eu sei que a força-peso é a massa vezes a gravidade. Se ele está todo submerso, então eu sei que o empuxo é igual a força-peso, ou seja, densidade vezes volume vezes gravidade é igual a massa vezes gravidade. Posso cortar a gravidade, né? Que tem dos dois lados. Densidade vezes volume é igual a massa. Volume é igual a massa dividido pela densidade. Então, o volume dele, eu sei que a massa é 6 vezes 10 elevado a 3, vezes 10 elevado a 3, que é a densidade, 10 elevado a 3. Corto o volume dele, 6 vezes 10 elevado a 3 metros cúbicos. Então, esse volume equivale a quanto? Quanto equivale esse volume? Então, esse volume vezes x, é igual ao volume. Então, o volume dele, 9 vezes 10 elevado a 3 vezes x, é igual a 6 vezes 10 elevado a 3. Então, esse é o volume total. Esse é o que está submerso. 6 vezes 10 elevado a 3, dividido por 9 vezes 10 elevado a 3. Corta aqui, que é igual. Posso simplificar aqui por 3, né? 2 terços. Então, 2 terços, alternativa B. E a 4, e a última aí, fala assim: usando um decímetro, cuja menor divisão da escala, isto é, a diferença entre duas marcações consecutivas, é de 5 vezes 10 a menos 2 gramas por centímetro cúbico, um estudante realizou um teste de densidade. Colocou esse instrumento na água pura e observou que ele atingiu o repouso na posição mostrada. Então, tem um desenho aí, né? Com
3 marcações, ele está com 2 para cima. Em 2 outros recipientes, A e B, contendo 2 litros de água pura em cada um, ele adicionou 100 gramas e 200 gramas de cloreto de sódio, respectivamente. Quando o cloreto de sódio é adicionado à água pura, ocorre a dissolução, formando íons Na+ e Cl-. Considere que esses íons ocupam espaços intermoleculares na solução. Nesse recipiente, a posição de equilíbrio do densímetro representada é. Então, ele colocou, tem 2 litros, aqui ele colocou 100 gramas, e aqui ele colocou 200 gramas. Ah, então ele colocou 100, 200 gramas aí. No que ele colocou 100 gramas, a água ficou mais densa. Então, mais densa. No que ele colocou 200 gramas, vai ficar mais densa ainda. Tá? Ou seja, se a água está mais densa, a boinha dele tende a ficar mais alta. Então, ó, na A boinha está igual, então já não posso ser. Na B, a boinha está mais baixa, então também não pode ser. A boinha vai ficar mais alta. Na C, a boinha está mais baixa também não pode ser. Eu tenho a D e a E. As boinhas estão, né, mais altas. Na D, a boinha A, ela está com 2 risquinhos laranjas para cima e um branco. A B está com todos os risquinhos para fora. Na E, as bainhas estão iguais. Galera, na segunda, a água é mais densa. Como a água é mais densa, a boinha tem que flutuar mais. Então, alternativa certa, alternativa D. Beleza? Não esqueçam de fazer os exercícios na plataforma SAS aí, galera. Até mais.